Olá, segundos anos. Tudo bem com vocês, gente? Nossa aula de hoje, do dia 24 de agosto, é em relação à Revolução Francesa de 1789. É o assunto que nós vamos começar, tá certo? Esta aula está sendo gravada, portanto, vocês podem pausar para ler o material. Enfim, prestem atenção a partir de agora na minha explicação, tá? O que foi a Revolução Francesa de 1789? A Revolução Francesa foi justamente a revolução da liberdade, né? Ou pelo menos os franceses, à época da Revolução, buscavam a liberdade e a igualdade entre as sociedades, né? Vocês podem ver aí que o lema da Revolução Francesa é justamente o ideário de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ou seja, se o lema dos franceses à época da Revolução era esse, a gente já imagina que não havia liberdade política, liberdade econômica, igualdade entre as sociedades, né? Muito menos a fraternidade. Então, neste aspecto, a Revolução Francesa, ela trouxe justamente um ar de novo, de novidade sobre a influência do iluminismo, uma revolução que queria, na realidade, a igualdade social entre as camadas populares mais baixas, principalmente porque a França estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, o primeiro estado representado pela Igreja Católica, pelo clero. Abaixo do clero nós temos aí a nobreza, né, que era representada justamente pela monarquia absolutista, né, pelos reis, pela figura do rei, né, e abaixo, no terceiro estado, nós temos aí a maioria burgueses, sem privilégio algum, né, comerciantes, né, que não tinham direitos políticos, e também a grande maioria de camponeses, né. Então, era dessa forma que estava dividida a sociedade da época, a sociedade francesa. E o terceiro estado francês, que era justamente a maioria da sociedade, que vocês vão ver daqui a pouco, sustentava essa minoria, né, representada pela Igreja Católica e também pela nobreza, tá? Só que acontecimentos anteriores à Revolução intensificaram ainda mais e começaram a plantar aí sementes de que a França já estava partindo para uma revolução. Primeiro porque as ideias iluministas já estavam alicerçadas, já no século XVIII, já, né, essas ideias de liberdade e igualdade promulgadas pelos filósofos iluministas, né, já era uma realidade na, na, na Europa. Então, essas ideias chegaram nos ouvidos das camadas mais pobres e também de uma parcela burguesa que não tinha privilégio nenhum, e, consequentemente, essas ideias vão influenciar no momento revolucionário aí, já no final do século XVIII, tá? É interessante compreender que, antes da Revolução, uma seca assolou os franceses, o que piorou ainda mais a situação econômica da maioria da camada social, né, mais pobre, né? Além disso, as guerras que os franceses, ao longo da Era Moderna, travaram com a Inglaterra, enfraqueceram muito a economia e fizeram com que a Inglaterra dominasse grande parte do território francês, o que piorava ainda mais a situação dos franceses. Então, toda essa conjuntura, o iluminismo, essas crises, esse momento de crise, e o fato da monarquia absolutista não se preocupar com o povo e nem trazer à tona políticas públicas de melhoramento social, fizeram com que as camadas mais pobres criasse essa revolução, né? Trouxesse à tona uma revolução que acabou sendo uma das maiores revoluções que a humanidade já viu, né? Como vocês estão vendo aí nesse slide, a Revolução Francesa de 1789, ela foi considerada um dos marcos da história contemporânea, né? Ela alterou profundamente a base do poder político e social da França, com o lema aí, liberdade, igualdade e fraternidade, essas três palavras que acabaram se tornando o lema da Revolução Francesa, tá? Aí a gente está vendo aí alguns pontos relacionados aí à França antes da Revolução, é o que os historiadores chamam de França pré-revolucionária, né? Primeiro a gente tem que compreender a forma de governo. A forma de governo que era justamente representada pela monarquia absolutista. Então, todas as vezes que eu falar de Estado absolutista, eu estou justamente me referindo aí aos reis, ao governo dos reis. Tá? É interessante compreender como se define o Estado. O Estado ele é uma figura abstrata, eu já disse isso a vocês.
ele precisa de alguns elementos para se estruturar como Estado, né? Por exemplo, o território, né? Um governo soberano e o principal de tudo, que é o povo, né? Sem o povo não existiria Estado e não teria com o que governar ou para que governar, né? Digamos assim, o Estado ele se alterou ao longo da história, porque você vai estudar as civilizações da antiguidade e você vai ver quem era o Estado representado por quem naquela época, né? Lá na antiguidade, justamente pelas oligarquias, os grandes donos de terras, criadores de animais que dominavam a política, que dominavam os setores econômicos e tal. Na Idade Média, nós temos o Estado representado pela Igreja Católica, que detinha a maioria das terras, que controlava o poder político, que era a cabeça, o centro e as decisões da era medieval, né? Já na era moderna, do século XV ao século XVIII, nós temos a figura do rei, do monarca, que é justamente representado aí pelo Estado, né? Ele quem controlava ao seu modo aí, ele era quem governava do seu jeito, da sua forma. E, a partir do século XVIII em diante, começam a surgir os governos republicanos ao longo do mundo, né? Alguns países começam a trazer a figura do governo republicano dentro do seu sistema de governo, no caso representado pela nação, pelo povo, né? Se não é representado pelo povo na prática, só está no papel, é outro assunto aí a ser discutido com vocês. Porém, é importante compreender como o Estado se alterou ao longo da história, e eu recomendo vocês pesquisarem também sobre esse assunto, que é muito, muito interessante, tá? Então, todas as vezes que aqui eu falar sobre o Estado absolutista, eu estou falando sobre a monarquia, o rei, que na época da Revolução, o rei francês era o rei Luís XVI, tá? Junto à rainha Maria Antonieta, tá? Vamos lá. A estrutura social era profundamente desigual, excluindo a maioria da população, que, como eu expliquei para vocês, se a gente for construir a pirâmide social francesa, a gente vai ver que no topo estava o clero, que era composto por 1% da população, abaixo a nobreza, que era composto por 2% da população, e abaixo o terceiro estado, que era composto por camponeses e burgueses, sem privilégio algum, que era representado por 97% da população, tá? Era uma sociedade justamente estamental, rigidamente dividida em ordens, como eu acabei de explicar para vocês, e em classes sociais, tá? Aí está o exemplo que eu acabei de explicar para vocês. O primeiro estado, que era representado pelo clero, o segundo estado, que era representado pela nobreza, e abaixo, o terceiro estado, que era justamente representado pela burguesia, os camponeses e também os sans-culottes, que no próximo slide vocês vão ver aí quem eram os sans-culottes, tá? Essa sociedade, o terceiro estado, pessoal, vocês podem ver aí no gráfico que era justamente a maioria da população, né? Não tinha privilégios, que não tinham direitos políticos, não tinham direitos sociais e econômicos, tá? E, ao mesmo tempo, é contraditório, porque era justamente o terceiro estado que sustentava o primeiro e o segundo estado, mas não tinham privilégios algum, né? Representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos, tá? Aí aqui nós temos aí a afirmação dos sans-culottes. Quem eram os sans-culottes, né? Eram justamente artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira. Aí eu tenho essa imagem, eu gostaria que vocês analisassem a partir de agora, e em seguida vocês pausassem, tá? Para que vocês possam ver agora a minha explicação e interpretação em relação a ela. Então, vocês vão observar ela agora, e em seguida vamos ver se vocês estão aí corretos em relação à interpretação. Bem, pessoal, como vocês podem ver, esse senhor aí, Corcunda, é justamente a representação, né, do terceiro estado francês, que era composto pela maioria, onde nós temos aí mais o senhor de chapéu, que era representado pelos nobres, e quem está à frente era representado justamente pela Igreja Católica, era representar, na realidade a representação da Igreja Católica aí, tá? É interessante compreender como o terceiro estado sustentava, né, os privilégios e o luxo aí da Igreja Católica na França e também da própria monarquia, tá? Aí na frase, o terceiro estado diz aí, minhas costas não aguentam mais esse peso.
Além das questões sociais acima, que nós vimos aí nos slides anteriores, a França passava por uma grave crise econômica, que inclusive eu expliquei para vocês anteriormente. Tá? As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, que era justamente o pai de Luís XVI. Essa situação começou a piorar ainda mais com a derrota na Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra. É interessante compreender que esta guerra enfraqueceu muito a economia dos franceses e a França acaba aqui perdendo muitas de suas terras para os ingleses, o que causou empobrecimento e enfraquecimento econômico para a França. Tá? Além disso, a França também gastou muito durante a guerra. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos, que é justamente, ou faz relação aí com a questão da crise, né, provocada pela seca que assolou a França e intensificou aí a população a reivindicar por seus direitos. Aí aqui eu tenho um gráfico simples que representa aí a causa central da Revolução Francesa. Primeiro, a situação de exploração, da qual o terceiro estado estava sendo submetido. O primeiro e segundo estado só desfrutando do bem bom, das coisas boas, enquanto o terceiro estado pagava e arcava com a maioria dos impostos e era quem trabalhava mais para sustentar esse pessoal aí. Essa grave crise econômica e as ideias iluministas geraram, consequentemente, a Revolução Francesa. Volto a dizer, é muito importante dar ênfase ao iluminismo como uma corrente de ideias e de pensamento que influenciou, ou que acabou influenciando aí a Revolução Francesa, tá? Você vê um reflexo do iluminismo no próprio lema, tá? Liberdade e igualdade para o povo do terceiro estado francês. Aí a gente vai agora para as fases desse processo revolucionário. Em abril de 1789, ocorre aí uma convocação dos Estados Gerais. O que ocorre é um impasse quanto à formação de votação. É o voto por Estado e o voto por cabeça. Não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado retira-se dessa reunião e decide se reunir separadamente. Apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro Estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Então, aqui está uma imagem dessa reunião dos Estados Gerais. Se vocês observarem, grande parte das camadas sociais estão distribuídas nessa foto, tá? Desde a igreja, bem como a nobreza também, e o rei, né? E aqui, nessa segunda imagem, nós temos aí o estopim. O que é o estopim? É o início da Revolução, no famoso 14 de julho de 1789, tá? Que foi justamente a tomada da Bastilha, que é justamente essa fortaleza que vocês estão vendo aí na imagem. A Bastilha era uma espécie de fortaleza, um castelo, onde existiam aí presos, os piores presos franceses. Nós tínhamos aí também, eles tinham também armas, pólvora. Então a população toma conta da Bastilha, toca fogo, toma conta das armas e também da pólvora e libera os piores bandidos marginais da França, e a revolução teve início justamente neste dia, com a tomada da Bastilha, que acabou enfraquecendo também o poder central, o poder da monarquia, tá? Nesse sentido, é formada uma Assembleia Constituinte, né, com essa reunião aqui dos Estados Gerais, né, do primeiro representado aí pelo primeiro e segundo Estado, embora o terceiro Estado não concordasse com os votos por maioria, né, o voto por cabeça, porque traria também um privilégio ao primeiro e segundo Estado, e na realidade fugia das propostas do terceiro Estado francês, tá? Então ele acaba aqui se retirando da reunião e decide aí formar uma nova reunião separadamente. Então, essa nova Assembleia Constituinte é formada em 1789, mediante a situação precária que a França estava passando devido à Revolução, que já estava em curso, tá? Decretou a abolição dos privilégios feudais. Essa Constituição aprovou uma nova Constituição civil para o clero, onde foram confiscados aí
os bens da Igreja Católica, né? Uma publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que existe até hoje. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão ainda existe no território francês e ainda é lembrada, muito lembrada, em decorrência da Revolução, né? Por ter sido um marco justamente para a sociedade da época. Embora na prática a gente sabe que muita coisa não mudou, o privilégio não foi dado às mulheres, o Napoleão Bonaparte, quando funda o consulado, já no final da Revolução, vai provocar uma ditadura, mas pelo menos já se falava em liberdade política, em liberdade religiosa, em igualdade para a sociedade. Já era um marco já, isso já era um marco já para aquela época, tá? Então aprovou uma Constituição para a França em 1791, onde o rei ele passaria a governar através de uma nova Constituição. Aí seria formado aí a monarquia constitucional, tá? Aí está o exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Vocês podem ver que nessa frase aí, abaixo dessa seta, o que nos lembra é justamente as ideias do iluminismo, né? O direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. E nós temos aqui a Constituição de 1791, onde o rei passaria a governar através dela, porque antes da Revolução, o rei governava ao seu modo, partindo dos seus interesses e suas ideias, tá? Ele não governava a favor do povo ou mesmo com pretensão de melhorias sociais, ele governava com o intuito justamente de se beneficiar, né? Então, o rei, a partir dessa nova Constituição, governaria partindo do princípio e do interesse também de outras pessoas da sociedade. A forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, estabeleceu-se aí o voto censitário, ou seja, o voto começaria a existir entre os parlamentares, principalmente entre as camadas mais ricas da sociedade e aqueles também que não tiveram privilégios anteriores à Revolução. E aí manteve-se também a escravidão nas colônias. E agora a monarquia passaria a governar de forma constitucional. Aí eu pergunto para vocês, segundo ano, o que é uma Constituição? E aí, quem sabe responder através desse vídeo? Eu sei que ninguém pode responder para mim nesse exato momento, porém eu vou dar a resposta a vocês. Vocês podem pausar e pensar um pouquinho. A Constituição é justamente a lei máxima de um país, seja ele republicano ou seja ele uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentarista, enfim. A Constituição é um livro onde lá existem as leis, né, e os direitos dados aos cidadãos que naquele país habita, né, como direito à saúde, à educação, lazer, segurança. Se não existe ou se não praticam os políticos, é outro assunto também a discutir. Porém, a Constituição é o livro onde traz as leis máximas do país, onde cada governo, cada estado governa justamente através dessa Constituição, tá? A manutenção da monarquia como forma de governo, ou seja, a monarquia continuou no governo, não saiu, porém a ideia que nós temos aqui é de que a monarquia ela dava-se na realidade continuidade, né? Naquela época, mesmo com a Constituição elaborada, a continuidade da monarquia dava ao movimento um ar de continuismo. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre elas destacavam-se Danton, Marat e Robespierre. Os partidos políticos começavam a se delinear. Então agora a gente vai compreender como foi a formação desses partidos políticos, dessas forças políticas, que começaram a surgir mediante o processo revolucionário. Só que vejam só, pessoal. Esta aula eu vou deixar para dar na próxima semana, onde eu me encontro com vocês na próxima terça-feira, e aí a gente vai começar a falar sobre as forças políticas de convenção que começaram a surgir após a Assembleia que foi formada e a elaboração da Constituição. Então a gente vai ver quem foram esses partidos políticos, quais os seus interesses e suas pretensões mediante a Revolução, até o final dela, porque a Revolução Francesa ela vai durar 10 anos, de 1789 a 1799, tá bom? Então, pessoal, vocês podem aí repetir essa aula, assistindo novamente, pausando, fazendo as anotações, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.
Por enquanto, a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, é justamente sobre a Revolução Francesa de 1789. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!